versículo. Depois eu vou pedir meus queridos adolescentes que leiam o segundo, e adolescentes jovens, e logo depois então nós estaremos ouvindo as mulheres, os homens, e aí eu volto a ler o versículo seguinte. Então, vou ler o primeiro, adolescentes, jovens, mulheres, homens, depois eu volto a ler. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, os versículos 1 ao 11. Perceber que alguém está do seu lado não tem Bíblia, o auxilie para que ele possa estar acompanhando a leitura então da palavra de Deus. Eu vou ler a minha versão, a versão NVI, nova versão internacional. Você pode ter a revisada, muda algum sentido de palavras, sinônimo da palavra de Deus é a mesma. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra até a medula e a alma, e é apta para discernir os pensamentos. Hebreus 4:12. Vamos lá então, Mateus 4, 1 ao 11. Eu leio, adolescentes, jovens, mulheres e homens. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte alta do templo e lhe disse: ele lhes disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Todos. Amém? Abra sua Bíblia também lá em Tiago, o irmão de Jesus, irmão na carne. Ele era filho de José com Maria. Jesus teve mais 4 irmãos, pelo menos 6 irmãos, desculpa, 4 irmãos e 2 irmãs pelo menos. E no texto então, a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Versículo 12, Tiago 1:12. Tiago está lá depois de Hebreus, perto de Apocalipse. É o texto que eu vi o irmão Elias dizer uma vez aqui. O livro, Tiago escreveu pouco, mas falou muito. E diz assim o versículo 12, Tiago 1:12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, e descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstantes. Portanto, meus queridos, quero só colocar ali esse texto para mostrar a diferença entre tentação
e provação. A provação é diferente da tentação. Nós falamos aqui domingo atrasado a respeito do domingo passado, aliás, nós estamos aí numa campanha de jejum e oração. Alguns irmãos, não sei se compreendeu totalmente, mas o jejum eu não vou fazer todos os dias, 40 dias. Você tira um dia por semana para fazer o jejum, se isso você entender que dá para você encarar o jejum. É uma experiência maravilhosa, é uma experiência que todo crente deve passar. No momento que eu estou fazendo o jejum, eu estou pedindo a Deus que trabalhe, que a minha carne diminua a intenção da carne e cresça a vontade de Deus, do Espírito Santo. Eu não venho fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E você sabe onde estão as suas fraquezas, como eu sei das minhas, sem colocá-las diante do Senhor. Se você não fizer um jejum de alimento, um horário, o dia todo, ou de 6 horas da manhã até meio-dia sem comer, mas com um momento para ler a Bíblia, para orar, para colocar diante de Deus, ouvir músicas que exalte ao Senhor, você pode fazer um dia sem internet, uma vez por semana, um dia sem internet, um dia sem TV, um dia vai decidir alguma coisa que você está fazendo para que você possa crescer diante do Senhor. A nossa campanha, quando terminar numa quarta-feira, nós estaremos fazendo o fechamento. E o jejum e oração é bíblico. Jesus jejuou e orou, os profetas jejuaram e oraram para que nós possamos crescer e vencer as tentações. As tentações vêm sobre todos nós, ninguém escapa de ser tentado. A provação, qual a diferença da aprovação e tentação? A aprovação vem de Deus. Qual o objetivo da aprovação? É o nosso crescimento. A tentação vem dele mesmo, o capeta, o diabo, né, Satanás, são nomes apenas do grego, hebraico, algumas coisas, mas é a mesma coisa. Vem dele, é o diabo é que tenta, ele é o tentador. Deus não tenta ninguém, como o diabo disse aqui. O pecado, nós é que somos levados pelo pecado, engodamos e geramos o pecado gera, cometemos o pecado e o pecado nos leva à morte. Então o objetivo do pecado é levar à morte. Morte, sentido grego, tanto separação, separar-nos do nosso propósito então de Deus. Esse é o objetivo do tentador, o diabo. Se nós somos crentes em Jesus Cristo, temos uma experiência com Jesus, de fato ele veio morar em nosso coração, reconhecer o nosso estado pecaminoso, o diabo não pode levar-nos a perder a salvação, mas ele pode nos levar a pecar para não nos alegrarmos como salvos. Não nos alegrando como salvos, não vamos pregar para ninguém, e se você não fizer nada para ele, já está de bom tamanho. Lembra aqueles grandes personagens contratados pela Globo para não fazer nada? Você lembra de alguns? Lembra aí de alguns? Foram contratados, mas não fazem nada, só para não dar ibope para o outro lado. Então o objetivo de Satanás é o quê? Que não dê ibope ao Senhor. Se você não der ibope ao Senhor, está tudo beleza, tudo bom. Então pode ficar na sua, que vai ser muito legal para ele, no caso, está cumprindo o objetivo. Então essa é a diferença, tentação e provação. A tentação nos leva a pecar, a provação nos leva a crescer. Como é que Deus vai nos provar? Tirando aquilo que nós temos de melhor, pedindo que nós, pedindo que nós temos de melhor. Como é que Abraão foi tentado? O que Deus pediu a Abraão? O filho Isaque, porque para Abraão Isaque era o melhor que ele tinha, ele não abria mão de Isaque. E aí quando Deus vê que a verdade, Isaque tornou-se para Abraão uma idolatria. E aí então Deus diz o quê? Eu quero que você faça sacrifício e ofereça o seu filho. E às vezes Deus vai nos provar dessa forma, com o filho, vai nos provar com um carro. Às vezes o carro é muito mais especial do que a família, que é outra coisa. Vai nos provar no trabalho. Às vezes o trabalho é uma idolatria, passa a ser um bem tão precioso como a idolatria. A mulher, o marido e qualquer outro objeto que você possa colocar na frente, no propósito de adorar ao Senhor, Deus poderá pedir isso de você. Eu conheço aqui um pastor que é amigo da irmã Laudelina. Ele então tinha um filho, tinha uma idolatria e perdeu o filho, né? Depois teve outro filho, e ele tinha tanta idolatria com aquele filho que não podia acontecer nada com ele.
E um dia a mãe estava lá com a criança e o filho tropeçou, ele veio em cima dela para esburrar a esposa. Mas aí no meio do caminho que ele veio, ele lembrou que Deus falou no seu coração: da mesma forma que eu tirei o primeiro, eu tirei o segundo. E ele parou na hora, pediu desculpa, meu amigo lá, Carlos, nós estudamos juntos, daqui 15 dias. Ele parou, refletiu e disse: Deus sempre me pediu o melhor que eu tenho. Então cuidado você ficar idolatrando o que você tem, porque Deus pode pedir que você tenha melhor. Isso é provação. Tentação vai nos levar a pecar, a desviar do propósito de Deus. Quero meditar com você sobre 3 itens desse texto. Gostaria de estar trabalhando, meditando junto com você nesse instante. Primeiro, meus filhos, tentações na vida cristã. Todos vocês são tentados, eu sou tentado. E algumas tentações vêm bem pequenininha, bobinha. Eu já falei para vocês uma vez aqui, que eu não sei se jovem, não sei se senhor, não vi, mas ela ligou para mim e depois disse o seguinte: foi engano, foi? Não sou a pessoa que está procurando, não sou eu. Passou um tempo depois, ela ligou de novo. Novamente. Passou um tempo, uns dias, ela ligou novamente e disse o seguinte: não, engano aquela pessoa. Não, agora não. Eu liguei porque eu gostei da sua voz. Eu gostaria de ouvir a sua voz, sempre que puder. Isso é o quê? Uma tentação. Vou ficar com alguém que gosta de ouvir. Sei que eu não tenho uma voz tão bonita assim. Se tivesse, seria um locutor, estaria gravando CD em algum lugar aí, piadinha de Satanás, né? Cuidado com as tentações, que ela pode vir sutilmente, de forma bem sutil, que você possa às vezes estar caindo por uma questão simples. Primeira questão, irmãos, que o diabo coloca então na tentação. Olha lá os versículos 3 e 6. Duvidar da sua vocação, da sua chamada cristã. Olha só o que o tentador, o capetinha, coloca lá para o Senhor Jesus, hein? Quando a Bíblia diz, naqueles dias, o capítulo 4 que nós lemos aqui, então Jesus foi levado pelo deserto. Quando é que Jesus foi levado para o deserto? Depois do seu batismo no Rio Jordão. Hoje a divisa da Jordânia com Israel é o local, uma base, 2 bases militares, Israel de um lado e a Jordânia do outro. Naquele local ele sai para o deserto para ser tentado. Ele foi levado naquele momento. Jesus fica então 40 dias e 40 noites sem comer. Segundo os estudiosos, é o limite do ser humano para aguentar, sem comida e sem bebida. Sem comer, já é provado que uma pessoa aguentou 52 dias sem comer, mas sem beber ele não aguentaria mais do que 40, 42 dias. Não dá para suportar. Jesus existiu então lá, o tentador, durante 40 dias e 40 noites. Olha só os versículos 3 e 6. Diz o seguinte: o tentador aproximou-se e disse, ele aproxima de você também, aproxima de mim. Ele disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 6, adolescentes, jovens queridos: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa o quê? Um texto da palavra de Deus, que é Salmo capítulo 91, para citar, para que Jesus pudesse cair. Primeiro, por que ele pede para Jesus transformar as pedras em pães? Porque Jesus estava com fome, muita fome. E ele vai tentar. O diabo não sabe o que você pensa, o que eu penso, mas ele observa aquilo que nós precisamos, nós desejamos, e em cima do nosso desejo que nos leva a tentar, a cair no pecado. Depois de cair, depois da bobagem feita, para acertar, nem sempre nós vamos ter humildade para reconhecer que erramos, para poder acertar. Então ele leva você a duvidar da sua vocação, da sua chamada. Quantas vezes veio à sua mente alguma coisa: para que eu fiz isso? Será que realmente eu sou salvo? Já pensaram assim? Alguém já pensou assim?
Será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que Deus está preocupado? Ele sabe do meu intento, Ele está preocupado comigo? Será que de repente não estou vivendo como Epicureu, que é uma filosofia grega que ensinava que Deus, Ele está tão distante, que não adianta fazer pedido, porque na verdade quando o pedido chegar, até voltar o retorno já passou e não tem sentido fazer. Então quando você ouvir falar, Paulo fala sobre estoicos e epicureus lá em Atos, você vai encontrar lá no caso, citando essas duas filosofias. Os estoicos é tudo pelo prazer, o que importa é o prazer. Se você tiver prazer na vida, está ótimo, ou tudo, você só nasceu para ter prazer. É a filosofia estoica, de repente muito vive ainda nessa filosofia, mas o diabo leva você a duvidar da sua vocação, da sua chamada como crente, do seu propósito. E muitas vezes a gente ouve: qual o objetivo? Por que eu vou ter que fazer isso? Para que eu vou servir numa vida cristã? Para que eu vou ser membro de uma igreja? Não é isso? Eu posso ser crente em casa. Já ouviram isso? Eu não vi nenhum crente em casa pregar o evangelho para ninguém. Não vejo nenhum crente que diz que é crente em casa fazer uma obra social para abençoar a vida de alguém. Ele está lá, realmente ele fica em casa, ele acaba não fazendo. São tentações para você duvidar da sua vocação, da sua chamada como crente em Jesus Cristo. Para que eu vou me envolver? Eu vou me envolver, por que eu vou participar daquele coral, ensaiar, né? Toda quinta-feira tem que vir para cá, 1 hora ensaiando, 1 hora ensaiando, tem que acertar. Para quê? Vai ser melhor eu chegar lá, eu participo, sento no banco, vou embora, não me envolver. As pegadinhas, as ciladas do tentador, do diabo. Segundo, observe versículos 5 e 7. As tentações na vida cristã podem levar você à autoexaltação. A autoexaltação, então, na vida, na sua vida. 5 nos diz o seguinte, observe aí, acompanhe comigo aí no caso, que diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, a cidade santa se referindo aqui, Jerusalém, Monte Moriá, templo construído por Salomão, que Jesus profetizou que nos anos 70 da nossa era ele seria derrubado. Quem cumpriu isso foi o rei Tito, que dominava o Império Romano, derrubou as muralhas, tirou todas as pedras do templo e jogou o templo no chão. Cumpriu então nos anos 70. E ele pega, levou ao alto, versículo 7. Ele pega então e diz assim: Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Nós colocamos a prova, né? Abra sua Bíblia lá em Provérbios 29, 5. Eu quero pedir que a Bíblia, vocês leiam isso em uníssono. Cuidado com a autoexaltação. Eu buscar o exemplo para mim mesmo, mostrar-me como exemplo para os outros. Tomar cuidado. O diabo leva Jesus a fazer uma autoexaltação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, colocou ele no lugar alto, não colocou em qualquer lugar, colocou num local magnífico, um local aonde a Bíblia diz que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, o local onde muitas coisas maravilhosas aconteceram naquele local. Ali é onde Abraão vai oferecer o seu filho Isaac, é onde Davi tem a visão do anjo e ele oferece um sacrifício naquele local. E o jebuseu diz: aqui estão os bois, a madeira pode oferecer. Mas Davi diz: eu não oferecerei sacrifício que não me custe nada, porque é tentação. Faça alguma coisa lá de qualquer jeito, né? Você pode fazer isso. Deus quer o melhor que somos nós. Mas Davi diz: eu não vou oferecer ao Senhor o que não me custe sacrifício, tem que me custar alguma coisa. Leia em voz audível aí, Provérbios 29, 5. Então o homem que lisonjeia o quê? O seu próximo faz o quê?
arma uma rede para os seus pés. Tem gente que gosta muito de elogio, né? Gosta muito de ser elogiado. Elogio pode ser até bom, mas com cuidado também. Nada exagerado, não pode ser exagerado. E tem gente que busca a sua autoexaltação. Olha, será que... Vem cá, tem que falar alguma coisa que está provocando para que alguém o exalte, porque se ele não for exaltado vai ser um problema. Então, não, cuidado, porque uma exaltação com excesso pode ser uma rede para os seus pés. O diabo tenta levar Jesus a se exaltar, chegar no alto do templo e jogado ali para baixo, porque realmente os anjos poderiam dar ordem a seu respeito, poderia. E lembre bem, Jesus tinha natureza 100% Deus, 100% homem. Jesus era um homem como eu e você. Se a gente quando diz alguma coisa para alguém, ó, Jesus deu o exemplo, não, Jesus era Jesus. Se você disser isso, você não está aceitando a natureza humana de Jesus. Jesus sentiu fome, sede, tristeza, sentiu dor. Jesus teve todos os sentimentos que nós temos. Então ele era humano como eu e você. E Jesus era 100% homem. Jesus usou às vezes da natureza divina e da natureza humana. Ele usou a sua natureza humana completa quando ele foi acusado de ser príncipe dos demônios. Jesus não usou a sua natureza divina. Jesus foi esbofeteado, não usou a sua natureza divina. Até a cruz, Jesus não usa a sua natureza divina. Quando é que ele usa a natureza divina? Atribui da natureza divina quando ele cura, ressuscita, caminha sobre as águas. Agora observe bem, em nenhum momento Jesus atribuiu a natureza divina para beneficiar a si próprio. Sempre que Jesus usou da natureza divina, ele fez isso para beneficiar o próximo, para beneficiar eu e você. Ele usa para salvar aqueles homens, os discípulos lá no meio do mar, desesperados, né? Remando a noite toda e não conseguiam sair daquela tempestade no mar da Galileia, por uma questão: eles não queriam servir. Jesus manda eles embora e dá uma lição nele, a quanto é importante precisar da ajuda dos outros. E Jesus anda por cima das águas. O homem, na sua natureza humana, não consegue andar sobre as águas, mas Jesus fez, mas sempre para beneficiar o próximo. Por isso que Paulo diz, abra sua Bíblia ainda, em Romanos 12, versículo 10, observe bem o que Paulo diz aí: cada um deve cuidar do que é de si próprio, não é isso? Observe bem. Romanos 12, 10. Eu tinha falado hoje, até no momento que nós estávamos tomando um café, viemos lá do culto na praça, e chegamos aqui, tive oportunidade de jogar uma dama como o Elias ali, depois tomar um banho, tomamos um café, e aí nós estávamos conversando e falando sobre, saiu o assunto desse texto. O que diz aí? Pode ler, irmãos. Então Paulo diz que a sua preferência da honra deve ser a si próprio? Não. A honra deve ser dada aos outros. Quando eu busco honra para mim mesmo, eu estou me buscando a autoexaltação, que é uma tentação perigosa. Terceiro, para a gente concluir, as tentações na vida cristã, o diabo tem por objetivo desviar você da caminhada da cruz. Versículo 8 e 10. Desviar você da caminhada da cruz. Naquele momento ele tenta desviar Jesus da cruz. É o seu foco principal, desviar então Satanás, mas também é desviar você. Se desviar você do caminho da cruz, ele vai conseguir aquilo que ele quer, desviar você. Então, o que diz aí no versículo 8? Observe bem: depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto.
Nesse momento, o diabo sai de Jerusalém e leva Jesus para o Monte da Tentação. O Monte da Tentação fica em Jericó, um local muito alto. Hoje tem um teleférico, né, que leva as pessoas lá em cima para ter uma visão bem dinâmica daquele local, daquela região. E lá naquele Monte da Tentação, o diabo diz: olha, se você prostrar e me adorar, te darei todos esses reinos. Então o diabo, além de ser abusado, ofereceu o que ele não tem, o que não é dele, mas que segundo os seus objetivos adquiriu quando Adão cai no pecado, quando Adão e Eva pecam. Ele oferece o reino, e Jesus então diz: somente o Senhor teu Deus adorarás e servirás. Agora lembre bem, meus queridos, como é que nós vamos vencer a tentação? Você precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Precisa examinar a Bíblia. Sabia que é uma grande tentação não examinar a Bíblia? É um problema sério da humanidade não conhecer. Errais, Jesus diz, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É um grande problema. A humanidade vai passando, muito lugar das pessoas são ávidas para conhecer a palavra de Deus, como já falei aqui, China, Coreia do Norte, os países da perseguição, mas nós temos Bíblia à vontade, e muito pouco se lê a Bíblia. Se lêssemos a Bíblia, agiríamos melhor, e a palavra de Deus nos orienta, como Jesus respondeu a Satanás, sempre com a palavra de Deus. Jesus não usou as palavras próprias, Jesus não usou mérito nenhum seu, Jesus usa a Bíblia, a palavra de Deus. Ele está citando Deuteronômio: somente o Senhor teu Deus adorarás e servirás. E nesse momento a Bíblia diz que o diabo retira, os anjos vêm e o servem. Meus queridos e meus amados, como eu disse no início, a tentação vem para mim, vem para você, ela continua, o diabo continua o mesmo. E naturalmente, as tentações que mais derrubam a humanidade são três: dinheiro, sexo e poder. Muitas vezes nós, como cristãos, não caímos pelo sexo, pela graça e misericórdia de Deus, não caímos pelo dinheiro, mas o que nós mais caímos é pelo poder. É da forma que nós nos usamos para com o próximo. Às vezes nós subimos um tijolo na vida, a gente já acha que tem direito sobre os outros. A gente está numa certa posição e já acha que pode humilhar os outros. A gente humilha o próximo por causa da nossa posição. É uma grande tentação. Tentação que a gente continua caindo, e o pecado gerado, ele gera a morte. E muitas vezes, como eu disse também aqui no início, não temos a coragem, a humildade de reconhecer o erro, o pecado. E aí o pecado vai se tornando cada vez pior. E às vezes uma posição depois do pecado leva uma consequência ainda maior, porque nós tentamos acertar isso com a mentira, tentamos acertar isso com a falsidade, tentamos acertar de alguma forma enganando, e aí nós vamos piorar a situação. Cuidado, para que o diabo não te desvie do caminho da cruz. A vida não pode ser fácil, nada pode ser fácil, tem que custar um preço, e nós devemos querer pagar o preço. Rafael Souza, cadê você? Onde é que você está? Oi? Teve que sair. O Rafael Souza vai começar a trabalhar amanhã. Fez 18 anos, ganhou maioridade, fez o curso aí de profissionalizante, vai começar a trabalhar. Mas também ele vai ter que pagar um preço. O Bruno já disse para ele lá o seguinte: olha, meu filho, você vai pagar metade do curso que você vai fazer agora. Quando nós buscamos as coisas fáceis, enfraquecemos. Quando nós damos as coisas fáceis para os outros, não valorizam. Nós temos que saber valorizar, não buscar. E diante de Deus, então, muito menos ainda. Tudo aquilo que nós queremos com facilidade, nós não vamos valorizar. E nós precisamos valorizar as coisas de Deus, valorizar uns aos outros, para não cair, nem não desviarmos do caminho da cruz. Tudo na vida tem preço, tudo. O seu casamento tem preço?
Tem preço de abdicar de muita coisa, abrir mão de muita coisa. Tem o preço de ficar calado, tem o preço de falar, tem o preço, né? Precisa falar. A sua escola tem preço, a igreja tem um preço, tudo que você vai fazer tem um preço, que as coisas muito fáceis não vai funcionar, não tem como. Trabalhar com crianças tem um preço, trabalhar com adolescente tem um preço, ser servo tem um preço, tudo na vida tem um preço. Agora, quem cobra o preço mais alto e injusto é o mundo, que cobra a vida. Muitos perdem a vida por causa do mundo, por causa do pecado lá fora. Então eles cobram a vida. Deus não tira a vida. O Senhor quer vida, vida com abundância. Cuidado, para que não desvie, não venha desviar eu e você do caminho da cruz. Tudo aquilo que vier com facilidade, vamos tomar cuidado, porque na verdade tem um preço. Eu preciso fazer isso, eu preciso colocar diante de Deus. Fazer jejum é fácil? Não, é um preço. Às vezes você está fazendo jejum e aí aquele cheirinho, gente, café para mim é uma tentação. Aquele cheiro do café. É isso que você não vai falar para ninguém que está fazendo jejum, mas você está fazendo um propósito com Deus. Quando vem aquela coisa, diz o seguinte: vamos fazer isso. Às vezes é bom, mas quando você analisa bem, pode ser uma cilada. Cuidado, uma cilada. Cuidado com aquilo que você busca para si próprio. Pode ser uma tentação. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor nesse instante. Quero pedir ao meu amigo que está em casa, nos acompanhando pelo culto na internet, e se essa mensagem tem falado ao seu coração também, você baixe sua cabeça, ore ao Senhor nesse instante. Eu sei que você, na sua caminhada de vida cristã, você ainda não é cristão, tem enfrentado muitas tentações para não conhecer ao Senhor. Que nada possa desviar da presença do Senhor, para que você venha conhecê-lo totalmente, porque isso é o objetivo, a vontade do Senhor, que Ele quer te libertar da condenação do pecado, do inferno. O Senhor Jesus veio com esse objetivo principal. E lembramos que na vida a gente não pode perder o foco, que o objetivo de todos nós principal é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: por Ele, para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Olha ao Senhor nesse instante. Enquanto toda a igreja está orando, não é nosso hábito aqui fazer apelo, mas eu gostaria de dar a oportunidade a vocês essa noite, a você que está em casa acompanhando pela internet. Você quer, eu quero colocar a minha vida sobre as asas do Senhor, estar sob a proteção, a sombra do Todo-Poderoso, para que Ele me dê sabedoria, me dê força para desviar das tentações, desviar dos males. Você levante, fique em pé, e nós estaremos orando pela sua vida. Você quer entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? Você quer pedir que o Senhor te livre das tentações, te sustente, porque só o Senhor que pode te sustentar? Levante, onde você estiver nesse instante. Eu quero orar pela sua vida ainda. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Alguma coisa que tem desviado? Alguém aqui que já de repente até entregou a sua vida a Jesus, mas está ainda protelando alguma coisa, protelando o batismo, né? Não sei para que eu vou fazer, está sendo tentado para não ser batizado? Levante, eu estarei orando com você. Amém. Há mais alguém? Alguém que quer que eu ore por você nesse instante? Amém. Vou pedir a vocês que venham aqui à frente nesse instante. Cadê o líder dos adolescentes? Vem pra cá.
Você é mais uma joia preciosa para receber aqui, está recebendo Jesus, está aqui há muito tempo, quer ser batizada. Há um discipulado para nós fazermos aí, e nós temos o Senhor Jovem, Senhor, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Marcelo. Vamos anotar os nomes aí. Cadê os homens dessa igreja que vêm receber aqui? Mais um homem com o Jorge aí. O Senhor está orando. Pastor Sérgio Luiz, vem orar com o Senhor nesse instante. Eu quero convocar, enquanto o pastor Sérgio chegando, todos vocês, entre nessa campanha de jejum e oração. Eu sei que eu não posso vigiar isso, ninguém pode, é você com Deus. Mas coloque um momento para que o Espírito Santo de Deus nos fale, nos revele, que venha produzir santidade e crescimento em nosso meio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi transmitida, ó Deus, a cada um de nós, aos nossos corações nesta noite. E em especial, ó Deus, queremos te agradecer por estas vidas que aqui à frente estão neste momento, Pai, entregando-se, ó Deus, aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los, que possa, sim, ó Deus, fortalecê-los. Que, ó Deus, cada um deles, ó Deus, que tomou esta decisão diante do Senhor, possam, ó Deus, agora caminhar firmes, ó Deus, na Tua santa e bendita presença. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida deles. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu que aqui eles estivessem nesta noite e que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um deles e através da vida de cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, continuar a nossa caminhada aqui na face da terra, glorificando o nome do Senhor, ó Pai. E não, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, receber de Ti forças para resistirmos, ó Deus, às tentações. Ó Deus, não nos deixes, ó Pai, cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, estas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.